Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Estamos iniciando hoje a primeira aula de História do quarto bimestre, com o seguinte conteúdo: Organização das cidades e suas funções, que se encontra no livro didático na página 165. Na página 165. Então, nessa organização das cidades e suas funções, nós vamos começar a falar um pouquinho quem exerce a maior autoridade dentro das cidades. Então, segundo o nosso livro, vamos fazer uma breve leitura e explicação sobre esse conteúdo. Então, segundo o nosso livro, quem exerce a maior autoridade dentro da nossa cidade são os nossos prefeitos. Então, o nosso prefeito, ele é responsável por administrar o funcionamento da nossa cidade. E quando o prefeito precisa se ausentar, precisa sair da prefeitura, lá do estabelecimento onde ele exerce, quem substitui é o vice-prefeito. E o prefeito é quem comanda a cidade dentro de um prédio público que se chama prefeitura. Então, quem exerce a maior autoridade dentro da cidade são os prefeitos. Ele que é responsável por administrar o funcionamento de uma cidade. E quando o prefeito precisa se ausentar, quem tem esse comando é o vice-prefeito. E o prefeito é que comanda a cidade dentro de um prédio público que se chama prefeitura. A prefeitura são espaços públicos mantidos com dinheiro que é arrecadados dos impostos pagos pela população. E na prefeitura, os atendimentos e funcionários do governo que trabalham. Então, os atendimentos lá são apenas que venha a ser relacionado ao órgão da cidade, né? Então, você precisa de uma autorização para botar uma loja, então a prefeitura que tem que dar esse alvará tudo direitinho, tá? Então, vamos lá. Lembrando, quem exerce o poder da autoridade dentro da cidade é o prefeito. Na ausência do prefeito, é o vice-prefeito. E o prefeito comanda tudo dentro de um prédio público chamado de prefeitura. E a prefeitura são os espaços públicos mantidos com o dinheiro que é arrecadado dos impostos pagos pela população. Entendido isso? Página 166 diz o seguinte, continuando, tá? Os prefeitos também nomeiam secretários para auxiliar em áreas específicas, como a área de educação, a área de saúde, o planejamento, a cultura, as obras públicas. Então, ele que nomeia o secretário para cada tipo de obras dessas. Então, outras pessoas que auxiliam na administração das cidades são os vereadores, que assim como o prefeito, o vice-prefeito, for eleito pelo voto popular. O que quer dizer isso, voto popular? É as pessoas que são eleitas pelo voto do povo, o povo que escolhe aquela pessoa através do voto. Então, os secretários municipais e os vereadores também são autoridade dentro do município. Então, além do prefeito, vice-prefeito, tá? Também são autoridade dentro do nosso município, os secretários, que são os secretários de saúde, de educação, de planejamento, de cultura, de obras públicas, e os vereadores, tá? E o poder, agora presta atenção nisso aqui, ó. O poder do município, ele é dividido da seguinte forma. Ele é dividido em 3 formas. Então, o poder executivo,
o poder legislativo e o poder judiciário. Então, dentro dessa conclusão aí, vamos dizer um pouquinho do poder executivo, legislativo e judiciário. Então, vamos lá. O poder executivo é exercido pelo prefeito, que administra o município e define os gastos do dinheiro público destinado ao município. Esse é o poder executivo. O legislativo é exercido pelos vereadores, que elaboram leis para o município. E essas leis devem melhorar a cidade. E os vereadores também fiscalizam a administração do prefeito e propõem aprovar lei para o município. Então, o executivo, quem exerce é exercido pelo prefeito, que ele que administra o município e define os gastos do dinheiro público destinado ao município. Já o legislativo é exercido pelos vereadores, que elaboram as leis para o município. E essas leis devem melhorar a cidade. Os vereadores também, eles fiscalizam a administração do prefeito e propõem e aprovam leis para o município. E além do prefeito, do vice-prefeito, secretário municipal e os vereadores, as cidades têm outra autoridade, que são os juízes de direito, que é o que eu digo, que é o poder judiciário. Então, o poder judiciário é o terceiro poder exercido dentro da cidade. Então, ele é a autoridade maior dentro da justiça do município. Cabe ao juiz, olha só, escuta essa, cabe ao juiz julgar as atitudes das pessoas e aplicar ou não punições que estão previstas nas leis. E outra autoridade dentro da justiça é o promotor. O promotor da justiça é o que nós chamamos dos advogados, que são os promotores públicos, tá? Que também podemos identificar eles como os advogados. Então, ele que exige que a sociedade cumpra as leis. Então, é o promotor que exige que a sociedade cumpra as leis. E há também as autoridades militares, que cuidam da segurança das pessoas, como a polícia e o corpo de bombeiro. O delegado é uma autoridade na área da justiça, porém ele também cuida da ordem do município e da segurança das pessoas. Então, repetindo, poder executivo, que é exercido pelo prefeito, o legislativo, que é exercido pelos vereadores, e o judiciário, que ele é exercido pelos juízes e também pelos promotores da justiça, tá? E além disso, ainda tem as autoridades militares, que são as polícias e o corpo de bombeiro. Então, esses são os poderes exercidos dentro de uma cidade, tá? Isso na página 266. Aí o livro mostra também a polícia militar, o corpo de bombeiro, as pessoas que comandam no caso, a nossa ordem, né? Dentro do nosso município. E existe também 2 tipos de espaço dentro da cidade, tá? Que são os espaços públicos e privados. Então, vamos lá. Os espaços públicos são administrados pelo governo e pertencem à população. No caso desses espaços públicos são o quê? As ruas, as praças, os parques, avenidas, as praias, etc. Esses espaços
são de responsabilidade do governo. E um exemplo são as praças, que são cuidadas pelas prefeituras, que devem fazer a limpeza e a manutenção dela. A população deve ajudar e preservar e a cuidar os espaços públicos, como também as escolas, os museus, os monumentos, hospitais, biblioteca, que também são considerados espaços públicos. Então, os museus, monumentos, escolas, hospitais, biblioteca também são considerados espaços públicos. Já o espaço privado pertence sempre a alguma pessoa. Então, como o nosso livro diz assim, pertence a alguém. Então, se ele é privado, é porque ele pertence a alguém. Então, pode ser pessoa ou empresa, como, por exemplo, os shoppings, as casas, que as casas, cada um tem o seu dono. O shopping tem um dono, porém, ele tem várias franquias que trabalham dentro dele, mas ele tem um próprio dono. Então, as lojas comerciais, as escolas particulares, os hospitais particulares, os supermercados, todos eles são espaços privados. A administração e a manutenção desses lugares é feita pelo dono. Então, o shopping, as casas, as lojas comerciais, as escolas particulares, os hospitais particulares, supermercados, quem administra e mantém o lugar são os donos, tá? Então, falamos sobre quem exerce a função administrativa dentro de uma cidade e falamos também sobre os dois tipos de espaço da nossa cidade, que é o espaço privado e o espaço público. Então, aqui eu encerro o conteúdo de hoje e até a próxima aula.